Olá pessoal do canal Compartilhar para Vencer, concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação aqui de vídeo para o canal Compartilhar para Vencer. Hoje eu queria conversar com vocês sobre as minhas impressões, sobre o que eu achei da prova do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Pessoal, eu fiz a prova na cidade de Bragança Paulista, né? Uma cidade que é uma cidade do interior de São Paulo. Eu não moro em São Paulo, eu moro próximo aqui à divisa de estados entre Minas Gerais e São Paulo, numa cidade chamada Itapeva, tá bom? Que é bem perto aqui de Bragança Paulista, mais ou menos 40 minutinhos. E eu fiz a prova lá em Bragança Paulista, tá bom? Na cidade de Bragança Paulista. Eu cheguei cedo, até bem cedo mesmo, ao meu local de prova, até porque eu não sabia onde era, eu tinha que procurar, usar GPS e tudo. Encontrei o local de prova com antecedência, tá bom? Cheguei mais ou menos faltando uma hora e meia aí de antecedência para que os portões fossem abertos, tá bem? Assim, o que eu achei da prova? Olha só, eu não achei a prova extremamente difícil, tá? Como eu estou vendo muitos colegas aí falando que a prova foi extremamente difícil, eu concordo que a prova foi difícil. Eu não concordo que a prova foi extremamente difícil, tá? Porque uma questão muito difícil, uma questão extremamente difícil, é uma questão que te faz pensar muito, que te leva a raciocinar muito até chegar à solução. É isso que eu considero uma questão extremamente difícil. Eu acho que essa prova da VUNESP, ela foi uma prova muito cansativa, sabe? As questões eram muito longas, elas fugiram um pouco ali o padrão da VUNESP, o padrão, o modo como a VUNESP costuma cobrar as suas questões. Nós tivemos ali questões, por exemplo, 2 ou 3 questões de processo civil que tinham um texto enorme para ser lido, para que você pudesse resolver a questão. Então, no final, não é nem que a questão fosse difícil para ser resolvida, é que o texto era muito longo. Então, você tinha que ler um texto longo, parecia uma questão de língua portuguesa, uma questão que você precisava ler o texto e depois voltar ao texto para interpretar a questão, sabe? Para interpretar a questão. Então, eu achei que a prova foi muito cansativa, que a prova de fato foi muito cansativa. Na minha opinião, sim foi. Mas eu tirei algumas lições dessa prova. A primeira lição que eu tirei dessa prova, a primeira, e muito importante, eu vi muita gente falando assim, olha, é importante fazer simulado. Não, é importante mesmo, eu percebi que é importante fazer simulado. Eu não estou falando assim, aqueles simulados de cursinho, sabe? Que você faz lá o simulado. Mas é importante sim você simular o tempo de prova. Sabe por quê, pessoal? Porque eu passei as questões para o gabarito. Passei as questões para o gabarito. E ainda faltavam lá umas 20 questões para eu passar para o gabarito. E a fiscal da sala falou assim, olha, faltam só 5 minutos. Gente, faltavam 5 minutos, ainda tinha 20 questões para passar para o gabarito. 5 minutos. E eu passei numa correria, numa pressa. Então eu tenho até medo, até comentei assim com a minha esposa, que eu tenho até medo de ter passado questões erradas para o gabarito. Porque eu passei as questões para o gabarito muito rapidamente. Porque faltavam aí 5 minutos, eu tinha mais de 20 questões, eu acelerei lá para passar para o gabarito. Outra lição que eu tirei, pessoal, é o seguinte, eu deixei para resolver a prova de português por último, e eu percebi que eu fiz uma grande burrada. Não se deixa a prova de português para se resolver por último. Pelo menos não funcionou no meu caso. Eu estou de olho ali, pessoal, porque eu estou olhando para a tela do computador ali, tá? Estou aguardando uma mensagem ali no WhatsApp, e o meu computador tá aberto ali o WhatsApp web, então eu fico olhando para ali para ver se chegou. Veja, eu deixei para resolver a prova de português por último. E isso foi muito prejudicial para mim, por quê? Porque a prova de português tem 24 questões. E a prova de português é uma das provas fundamentais da VUNESP. Eu não poderia ter deixado para resolver por último. Ainda assim, eu acho que eu fui bem. Tá bom? É claro, eu vou esperar o resultado da prova, tá bom? Eu não vou contar a vantagem aqui nesse vídeo. Não vou falar para vocês que eu fui mal, tá? Totalmente mal na prova de modo geral. Quando eu falei agora há pouco que eu acho que eu fui bem, na prova de português. Eu acho assim que apesar de ter deixado para fazer a prova de português por último, eu acho que eu fui bem na prova de português. Eu acho que eu fui bem,
né? Não obstante eu tenha deixado para fazer a prova de português por último, tá bom? Ainda assim eu acho que eu me saí bem. Agora, de modo geral, na prova, eu não vou falar para vocês que eu fui bem ou que eu fui mal. Eu vou esperar sair o resultado oficial, porque aí sim eu vou ter uma visão global, tá bem? Da minha nota. Aí eu vou aqui falar no canal, se eu fui bem eu vou falar, se eu fui mal eu vou falar também. Olha, mas eu tirei essas duas lições. Primeira lição é, tem que simular tempo de prova. Tem que simular tempo de preencher gabarito. Tem que simular. Porque igual eu estou falando para vocês, faltavam 5 minutos, apenas 5 minutos. A moça falou assim, olha, faltam 5 minutos, já vai acabar o tempo. E eu ainda tinha 20 questões para passar para o gabarito em 5 minutos. Então, é pouco tempo para passar 20 questões. E outra coisa, outra lição que eu aprendi é que não se deixa prova de língua portuguesa para se fazer por último. Não se deixa. Porque é uma prova cansativa, difícil, que você vai ler textos enormes, textos da Clarice Lispector, por exemplo, que tinha um texto lá horrível, horrível. Um texto lá que falava sobre o fogo, sobre uma mulher e um homem que estavam lá ao lado, às margens de uma fogueira, e estava chovendo, e que a mulher tocava a mão do homem, o homem tocava a mão da mulher, e a mulher não queria fazer o serviço do homem, porque sendo ela uma donzela, era o homem que devia fazer o serviço, coisa desse tipo, coisa da Clarice mesmo, que só sai da cabeça da Clarice Lispector. E aí o que acontece? Deixei para fazer a prova por último, fiz a prova de português correndo, e apesar disso, acho que ainda fui bem em português. Vou aguardar ser o resultado final, mas 2 lições eu tirei do TJ de São Paulo. Primeira lição, tem que simular tempo de prova para preencher o gabarito dentro do tempo, tá bem? E segunda lição, não se faz prova de português por último, não se faz. Nas questões de direito, acho que eu tenho ido bem, não sei, vou esperar o resultado final, mas 2 lições, pessoal, para encerrar o vídeo. Nunca mais eu faço uma prova sem simular tempo de prova. Em quanto tempo eu gasto para passar 100 questões para o gabarito, por exemplo, né? E outra coisa, fazer prova de português por último. Essas 2 lições eu carrego elas agora para o resto da minha vida. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola do canal Literatura de Cordel, já que eu tenho 2 canais, tá? Eu tenho um canal aqui chamado Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Se quiser conhecer, procura aí no YouTube. Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Mas esse aqui é o Compartilhar para Vencer Concursos Públicos. Obrigado e até mais.